Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Dia 1º de maio, minha gente, Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras, uma data da fundamental importância, não no nosso país como no mundo inteiro, mas que usualmente a gente tende a remeter ao quê? A luta dos trabalhadores urbanos nas grandes greves, nos grandes centros, nas grandes indústrias, e realmente faz sentido porque tudo começou em 1886 em Chicago, um centro financeiro mundial naquela época e até hoje, quando milhares de trabalhadores e trabalhadoras iniciaram uma greve geral reivindicando a redução de jornada de trabalho, uma pauta que segue até hoje vigente. É só a gente olhar para o que está sendo debatido no Congresso Nacional da redução da escala 6 por 1. Então esse assunto faz super sentido a gente seguir pautando, seguir trazendo aqui, mas é importante a gente ampliar o nosso aspecto e entender que o que acontece no meio urbano não necessariamente é diferente do meio rural, e às vezes é muito pior o que acontece com os trabalhadores e trabalhadoras rurais, e é por isso que a gente celebra muito o trabalho da Oxfam Brasil, que acabou de lançar um relatório, um estudo chamado Entre o Trabalho e o Tempo de Vida, em que joga dados alarmantes a partir de entrevistas feitas com diversos trabalhadores e trabalhadoras rurais, mostrando a situação precarizada de exploração que atinge milhares, milhões de pessoas de norte a sul do nosso país. Para entender a dimensão desses números, eu a cumprimento e anuncio que quem conversa bem viver é a diretora executiva da Oxfam Brasil, Viviana Santiago. Desde agora, Viviana, obrigado pela disponibilidade. Um prazer falar com a senhora, viu? Oi, Lucas, obrigada. Para a gente é que agradece, né, a oportunidade de estar aqui repercutindo, né, o lançamento do estudo, assim, que de fato é a nossa grande aposta política esse 1º de maio, né, trazer visibilidade da luta trabalhadoras e trabalhadores que, em geral, são invisibilizados. Pois é, e se são invisibilizados os trabalhadores rurais, me parece que tem ainda mais uma camada de distanciamento dos olhos da sociedade, talvez justamente por não estarem no cotidiano, no dia a dia, no trânsito. A gente estava falando de trânsito antes da entrevista, então quando a gente está circulando pela cidade, a gente vê os trabalhadores urbanos, mas os trabalhadores rurais, a gente apenas consome o fruto do trabalho deles, mas não tem uma dimensão real do que acontece no dia a dia de trabalho deles. É uma realidade que a gente precisa se debruçar, né, Viviana? Excelente, muito bom. Eu penso, né, mesmo quando a gente fala dessa coisa do trânsito, né, a gente está falando de tempo, né, e a gente está falando de deslocamento, e a gente tem essa sensação. E a sensação que a gente tem é o quanto que a gente perde de vida no deslocamento para o trabalho. E a gente pensa que essa é uma questão que atravessa só a vida da gente, trabalhadoras e trabalhadores urbanos. Mas pensa que muitas vezes o trabalhador rural, ele enfrenta sim esse tempo de deslocamento. E esse tempo de deslocamento, antes da reforma trabalhista, em 2017, esse era um tempo que ele era considerado um tempo de trabalho, que é o tempo que o trabalhador está à disposição do empregador. Depois da reforma, esse tempo ele passou a não ser mais considerado, porque tem a possibilidade de você colocar esse cálculo direto no salário. E a gente sabe que isso, no 1º ano de contratação, estava rolando, depois disso se perdeu. Então, esses trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes levam mais de 1 hora, mais de 2 horas, só para chegarem ao local do trabalho. Né? A gente tem ali, né, a locomoção, sai nos ônibus, né, que estão ali à disposição dos empregadores, mas esse tempo que a pessoa já está trabalhando, porque é o tempo que a pessoa está se deslocando até as fazendas, esse tempo não é considerado tempo de trabalho. E tem outra coisa, né? Esse trabalhador é o trabalhador que está produzindo riqueza, está produzindo commodity, porque quem produz alimentação a gente sabe, né, que são os trabalhadores e trabalhadoras que estão ali na produção, muito mais relacionadas à produção familiar. Então a gente está falando de trabalhador que produz riqueza e que vive em situações que são situações abjetas, assim, quando a gente pensa no grande nível de informalidade, quando a gente pensa nos impactos à saúde mental e como as próprias jornadas de trabalho elas se organizam, né? Coisa que a gente pode explorar bastante aqui na nossa conversa. Sim.
Viviana, eu só não queria deixar passar esse dado que a senhora está trazendo, que a Oxfam colheu, que é um absurdo, que a gente está falando de um retrocesso em pleno século XXI. A luta da classe trabalhadora, ela é secular. A gente estava falando do início do 1º de maio de 1800, mas vem de antes. Os trabalhadores organizados há muito tempo reivindicam seus direitos e paulatinamente vão conquistando, reduzindo jornada de trabalho, garantia de 13º e inúmeras conquistas. Então é muito avassalador de ferir o coração quando a gente vê em 2017, ou seja, 9 anos, basicamente 10 anos, uma década, a gente teve um retrocesso desse tamanho, de uma coisa tão básica que é o deslocamento não ser contabilizado no dia a dia do trabalho. Então é muito preocupante que a gente está falando da escala 6x1 para a garantia de direitos, mas se a gente se distrai um pouquinho e fica olhando só para essa meta, enquanto aqui na nossa periferia a gente vem perdendo uma série de conquistas que elas são extremamente fundamentais, não são meras, para facilitar a contratação. São coisas que dialogam principalmente, acho que com a saúde mental, enfim, eu acho que é um ponto central para a gente falar aqui. Sim, a gente está falando de um processo de exploração do trabalho. A gente está olhando para as condições de trabalho, né? Na Oxfam, a gente tem uma campanha, né? Quem planta merece colher direitos, e a gente decide trazer para frente as trabalhadoras e trabalhadores rurais assalariados, né? Mas a gente sabe que a jornada 6x1 é um aspecto, né, desse trabalho, né, que é dessa exploração do trabalho. Tem outros aspectos que a gente vai precisar seguir trabalhando. Conquistar, por exemplo, o fim da jornada 6x1 é uma conquista que vai impactar na vida de uma quantidade de trabalhadoras e trabalhadores. Se a gente está falando do campo, por exemplo, a gente está falando aí mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadoras e trabalhadores. Por quê? São aquelas e aqueles assalariados formalizados. Mas a gente tem aí outra coisa que, por exemplo, é o alto nível de informalidade no campo. A gente está falando, então, de mais de 3 milhões de trabalhadoras e trabalhadores rurais, que são aquelas e aqueles que são informais. Então, a gente vai vendo que a jornada é um aspecto que a gente precisa enfrentar, né? Mas tem outros, tem a informalidade, por exemplo. A gente pode falar, por exemplo, das condições de trabalho. Trabalhadoras e trabalhadores rurais estão submetidos, né, às intempéries, por exemplo, do clima. São trabalhadores que estão trabalhando ali no sol a pino, ou estão trabalhando na chuva, ou estão trabalhando sobre fio ou sobre calor constante. Então, a gente também precisa falar sobre isso. Como é que essa jornada se dá? A pessoa que está ali exposta, está no sol, está no ambiente externo. A gente tem a possibilidade de enfrentar a questão dos EPIs. Esse trabalho ele está se dando em condições de segurança? Porque imagina, né? A gente está falando de um trabalho que vai se dar no manuseio de agrotóxicos, por exemplo, né? Essa produção que está ali, que sofreu o uso de agrotóxicos. Esse trabalho está protegido? Tem bota, tem EPI? A gente sabe que não. A gente sabe que na maioria dos casos não. Essas jornadas, como é que elas estão se dando? Tem gente que está trabalhando na jornada 12x36, na coleta da uva, por exemplo, na colheita. Então, tem tantos outros aspectos do trabalho rural que precisam ser enfrentados para a gente garantir a dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores, que a gente entende que a gente está saindo com a jornada 6x1, né? O enfrentamento à jornada 6x1, mas que não é só isso. Sim, então, mas só para focar um pouquinho na 6x1, daqui a pouco eu trago outros números alarmantes que o relatório traz, mas só que já que a gente está se debruçando um pouquinho sobre isso, eu queria ouvir da senhora, da análise que a Oxfam vem fazendo, se o projeto, nos termos que estão, eu sei que tem o projeto da Erika Hilton, Reginaldo Lopes, tem o do governo, enfim, a gente ainda está se debruçando, afinal, qual que vai ser a redação final. Esse projeto está se desenvolvendo, mas há uma expectativa tremenda que ele avance antes mesmo das eleições e esteja devidamente aprovado, talvez não implementado, porque deve ser aprovado um escalonamento, mas a gente deve vislumbrar alguma mudança ainda esse ano. Esse projeto, nos termos que estão, ele contempla também a demanda da classe trabalhadora, perdão, da classe trabalhadora rural, da classe trabalhadora rural? Pensar a diminuição, por exemplo, da jornada de trabalho de 44 para 40 horas e a proibição dessa escala, né, de pensar 6x1. Sim, contempla trabalhadoras e trabalhadores rurais assalariados. Mas o que nós precisamos determinar é que a redação, ela também contempla. Porque, historicamente, e o nosso estudo vai mostrar isso, as trabalhadoras e trabalhadores rurais vão ficando sempre para trás.
a gente tem uma conquista para a classe trabalhadora que ela, na verdade, só vai se materializar na vida de trabalhadoras e trabalhadores rurais décadas depois de muita luta. Então, mesmo quando a gente tem a consolidação, a criação da consolidação das leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas não inclui, no primeiro momento, o trabalhador e trabalhador rural. A gente precisa de décadas de luta. É só ali, ó, de 40 para 88 que a gente vai ter, né, a consolidação do reconhecimento de trabalhadora e trabalhador rural como trabalhadores. Então, a nossa intenção é garantir que a redação final, né, dessa alteração que a gente faz, né, seja via PEC, né, como a gente tem agora já a definição, que ela garanta que isso se estende para as trabalhadoras e trabalhadores rurais. E aí que a gente incorpore no texto, né, essas questões que fazem com que o trabalho rural ele seja muito mais vulnerabilizado, que a gente reconheça o fim da jornada 6 por 1, também estendendo para trabalhadoras e trabalhadores rurais, que a gente combata a informalidade, né, desse trabalho, que a gente atue, né, num trabalho que seja protegido, que ele se dê numa jornada de 40 horas, 36 seria o ideal, mas pelo menos de 40 horas, mas protegido e a gente garanta, né, o reconhecimento da dimensão regional. Então, a gente está falando muito mais de uma incidência para garantir que o que seja conquistado para trabalhadoras e trabalhadores urbanos seja garantido para trabalhadoras e trabalhadores rurais, porque a história mostra que não foi assim, que demorou 20, 30 anos para que uma conquista de trabalhadores se equiparasse também aos direitos de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Mas dessa vez a gente pode fazer ao mesmo tempo e a Oxfam quer que isso aconteça agora. Faremos, é por isso que estamos nesse papo, é por isso que essa mobilização da Oxfam e tantas outras entidades é tão fundamental que a gente não pode permitir que esse lapso, que esse ato de mais de 20 anos, mais uma vez se repita. Eu já quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse ato, mas só para a gente não perder aqui o fio da meada dos números do relatório, tem mais um dado que eu queria trazer, que é essa importância fundamental da gente falar do recorte de gênero e recorte de raça, quando a gente também debate as questões que alarmam a classe trabalhadora rural. Tem um dado aqui da Oxfam que eu vou trazer. Mulheres negras dedicam 21,3 horas, então vamos lá, 21 horas semanais a afazeres domésticos e cuidados contra 11 horas dos homens. Menos, é basicamente a metade. A sobrecarga é ainda maior se a gente faz o recorte de mulheres pretas e pardas. O que a gente vê no meio urbano não é nem um pouco diferente do que aparece no meio rural, talvez até mais alarmante, talvez até mais danoso para as mulheres, né, Viviana? Sim, e acho que a grande questão aqui é que a gente tenta construir essa grande aliança entre trabalhadoras e trabalhadores e dizer assim, olha, a gente está falando de um contexto que afeta todo mundo. As duas principais categorias, que são categorias que dentro das quais a proporção de trabalhadoras e trabalhadores trabalhando mais de 40 horas semanais são as categorias de comércio, é muito fácil, né, no trabalho do comércio trabalhadoras e trabalhadores expandirem essas horas e na agropecuária, ou seja, a gente está falando que comércio e trabalho rural são os trabalhos que mais expandem essa condição das horas. E por que eu trago esse dado? Porque imagina, se alguém, né, no trabalho remunerado já está trabalhando mais de 40 horas semanais, ultrapassando 44 horas semanais, muito mais que 44 horas semanais, agora acrescente aí mais 21 horas de trabalho de cuidado não remunerado. O que é que resta de vida para essa pessoa? É por isso que nas recomendações do nosso estudo, a gente demanda que na construção de alternativas, né, na construção de uma revisão da jornada de trabalho, que essa revisão ela não se dê fora de uma análise do trabalho reprodutivo, do trabalho de cuidados, que a gente incorpore a dimensão do trabalho de cuidado, para que a gente possa fortalecer as políticas públicas que vão amparar, né, essa diminuição de jornada. Porque o que é que poderia acontecer então? Que as mulheres elas iam ter mais tempo agora reduzindo, saindo de uma 6 por 1 e indo para o 5 por 2, que esse tempo fosse capturado pelo trabalho de cuidado. É mais tempo para trabalhar em casa. Você tem um dia a mais
Então é mais um dia de trabalho que você vai ter. Como é que a gente garante que as mulheres não sejam aprisionadas dessa forma? Que isso, de fato, na vida das mulheres trabalhadoras e das trabalhadoras rurais, não seja mais um dia para trabalho não pago, mais um dia para um trabalho que serve a sociedade inteira, mas que só essas mulheres executam, né? Então é quando a gente traz a dimensão do cuidado, né, para implementação, que a gente assegura implementação de políticas públicas, seja de sensibilização, seja de estruturas dentro das cidades que possam possibilitar que essa mulher ela não tenha um dia a mais para continuar trabalhando. Pronto, eu adorei esse o final da tua resposta, que tu já trouxe algumas soluções necessárias, que justamente é como o relatório ele fecha. Depois de fazer esse debate amplo sobre todos os males, todas as questões urgentes, vocês trazem alguns, são 7 pontos, se não me engano, né? Superação da escala nociva e redução efetiva da jornada de trabalho, enfrentamento à informalidade no meio rural, incorporação do tempo de deslocamento, que é o que a gente estava falando até agorinha, a ampliação da qualificação das bases de dados sobre jornadas e escalas, enfim, são alguns pontos. Depois a gente traz todos detalhados, mas eu já queria aproveitar que a gente está trazendo as soluções para mostrar para todo mundo que está nos escutando que o cenário é sim danoso, desastroso, preocupante, mas não é também que estamos largados ao léu. Além do trabalho da Oxfam e tantas outras entidades, a gente precisa reconhecer outras sociedades, outras organizações que vêm lutando há décadas pela garantia justamente de todas essas conquistas que a gente vem citando. Eu queria falar que o MST, as ligas camponesas, a CONTAG, a gente precisa citar essas organizações para dizer porque demorou 23 anos para os trabalhadores rurais serem equiparados, mas eles só foram equiparados por conta dessas mobilizações, né, Viviana? Exato, eu costumo dizer assim, como diz aquele samba, nem caiu do céu, nem foi das mãos de Isabel. Tudo que a gente tem enquanto trabalhadoras e trabalhadores, e enquanto população que é sobrevivente, né, de um país que foi invadido, de território invadido, território colonizado, vem a partir de luta. Então, não é à toa também que a gente lança a nossa campanha, né? Quem planta merece colher direitos, junto com a Contar, reconhecendo a experiência da Contar, nesse processo de resistência. Então, trazer a dimensão da resistência, da organização das trabalhadoras e dos trabalhadores é fundamentais, inclusive porque as soluções, os caminhos de soluções, eles nascem de fato, né, da experiência, né? Trabalhador e trabalhador rural formula, e formula não só na análise do problema, como também nos caminhos de solução. Eu fiquei emocionado aqui com a tua citação do samba, eu acho que é da Mangueira, né? Um samba enredo em pronto. Enfim, não quero encerrar a entrevista, que a gente ainda tem 3, 4 minutinhos, mas eu estava aguardando para o final da entrevista que a gente trouxesse aqui referências culturais, seja de livros, filmes e músicas que inspirem, que nos ajudem a iluminar essa questão. E aí eu ia citar também o documentário, aproveitar que a gente está nessa semana de centenário do Milton Santos e trazer o documentário feito pelo Silvio Tendler, que traz a trajetória dele, e a abertura do documentário fala justamente sobre os dilemas da classe trabalhadora. Claro que o texto dele, os escritos de Milton Santos são muito mais dedicados, de certa forma, à população do meio urbano, mas, enfim, o relato dele é muito amplo e, sem dúvida alguma, referências importantes para quando a gente olha para o meio da população rural. Então, vou fechar aqui, fica à vontade para comentar se quiser trazer a tua referência, mas não quero te deixar na fogueira, então eu vou trazer aqui a última pergunta e aí a gente fecha nesse quesito, que é justamente sobre a importância da gente conseguir levantar essas bandeiras que a gente está falando, de conseguir colocar no texto da escala 6x1, nomealmente a classe trabalhadora e a classe trabalhadora rural. Me conta qual que pode ser a nossa mobilização individual para não permitir que se escape, que a gente perca essa oportunidade de conseguir mais uma vez equiparar trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Bom, quero super concordar com a menção a Milton Santos. Eu sou apaixonada e dizer que, por exemplo, foi fundamental para pensar o mapeamento dos territórios, né, quando a gente pensa na delimitação de territórios quilombolas, o conceito de territorialidade, por exemplo, de Milton Santos. Então, é um pensamento que ele consegue, né, de fato, é muito poroso, né? A gente consegue, de fato, aplicá-lo em diversos eventos da vida. A gente está lançando uma petição, né, uma campanha pelo fim da jornada 6x1 no campo. Uma maneira muito eficiente é assinar, né, o estudo já está disponível, né, no site da Oxfam, assim como, né, a petição. É muito importante que a gente possa assinar a petição, porque um volume, né, de assinaturas,
torna incontornável a possibilidade de dialogar com essa petição, que vem então ser defendida pelas trabalhadoras e trabalhadores rurais, pelos sindicatos, pelas organizações, né, que apoiam o trabalho rural. Também, eu acho que se apropriar desses dados, e toda vez que a gente falar do trabalho, a gente falar também, né, em nome das trabalhadoras e trabalhadores rurais, quando eles não estejam na possibilidade de fazer essa fala junto conosco. Ou seja, a gente traz as trabalhadoras e trabalhadores conosco, no nosso discurso. Eu sou pedagoga, eu costumo dizer que quando eu era estudante, a gente sempre fazia aquela coisa, né? O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. E isso seguiu me inspirando na minha vida. Então, que a gente possa dizer, o trabalhador rural é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, que a gente possa fazer a unidade da luta, né? Falar em nome e trazê-los conosco. Pois pronto, com certeza. Que bom que a senhora citou a questão da educação, que é um ponto que a gente não acabou debatendo, mas ele também está intrínseco nessa luta. Todas essas questões são fundamentais, redução da jornada, igualdade de gênero, raça, mas a gente também precisa garantir que as escolas rurais, mais uma vez, sejam investidas e garantidas, que é um ponto que também não está passando no radar de nenhum governo recentemente, né, Viviana? É certo. E pode esperar, a gente vai lançar um estudo enquanto o Oxfam Brasil ainda esse ano sobre a sucessão rural, a sucessão no campo, que tem a ver exatamente com isso, né? Com educação e políticas para a juventude rural. Eu nem vou citar reforma agrária, porque senão vai ter que ser uma outra entrevista que a gente vai ter que falar aqui, mas eu tenho certeza que também está tudo mapeado. Minha gente, Exato. essa foi Viviana Santiago, ela que é diretora executiva da Oxfam Brasil e nos ajudou a entender a importância desse 1º de maio, Dia da Luta Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, no aspecto rural, no aspecto que foge desse urbano que a gente convive todos os dias. Não é porque eles não estão no nosso dia a dia pegando o trânsito que eles não são afastados das mesmas lutas que a gente precisa também. Viviana, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns por esse trabalho. Tenho certeza que já já a gente volta a conversar sobre esses novos estudos da Oxfam e também tenho certeza que para celebrar conquistas importantes que vislumbram nesse 2026. Axé, que seja assim. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.